Olá, estudantes, né? Em mais uma aula, eu sou o professor Clécio, do Que Tal Matemática. Hoje nós vamos para a nossa aula 3, análise combinatória e permutação, tá joia? Então, eu recomendo duas coisas. Primeira, pega aí o papel, uma caneta, ou mesmo pega o caderno do aluno, né? Para estarmos fazendo aí as anotações. E segundo, façam a inscrição aí do canal, vai ter uma descritiva aí embaixo, né? E aí depois vocês façam as inscrições do canal. Então, conforme falei, nós estamos na aula 3, análise combinatória. Vou falar mais um pouquinho de permutação, o conteúdo é bem extenso, né? Vocês já repararam também que tem bastante exercício aí para a gente ver hoje. Então, vamos lá. Eu quero começar com 3 itens, com 3 revisões da aula passada, tá? Porque ficamos um tempinho sem a aula, mas é importante aí a gente retomar. O primeiro deles é a palavra anagrama. O que são anagramas, né? Anagramas, está escrito aí, são agrupamento de letras que podem ou não formar palavras conhecidas. Por exemplo, eu pego a palavra, que nem caiu a palavra amor. Se eu tenho a palavra amor, essa daqui é a letra A, letra M, letra O e letra R. Se eu pegar essas 4 letras e alterar, eu vou fazer uma palavra aqui, ó, por exemplo, se eu começar com R aqui, ó, R-M-O-A. Tem as 4 letras, mas essa palavra tem algum significado? Não. Mas ela, para nós, ela é um anagrama, né? Então, são agrupamentos com essas mesmas palavras, com essas mesmas letras que formam palavras não conhecidas. Tá bem? Isso nós vimos um pouquinho na aula passada. A outra, né, é o sentido dessa aula de hoje, que é permutação. O que é permutação? Está relacionado a esses 2 itens principalmente. O que é? Trocar e permutar, né? Ou seja, a gente troca, né, trocam as palavras, trocam as letras, né, e formar outras palavras, ou mesmo questão de números, ou a gente pode aí trabalhar com outros itens também, tá? E por último, né, nós vamos falar um pouquinho sobre fatorial, né? Esse símbolo aqui, né, que é o símbolo de interrogação, né, que vai aparecer aí na frente dos nossos números. Então, só lembrando, o que é fatorial de 2? Né? Fatorial de 2 é igual a quem? 2 vezes 1. Obviamente, falta aqui fazer o cálculo. Fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 4, 4. Fatorial de 5, 5 vezes 4. Então, o que é o fatorial? Vou pegar um número, no caso aqui, pegando o fatorial de 6, vou incluir o número 6 e vou sempre diminuir no 1. Como? 6, depois vem o 5, depois vem o 4, depois vem o 3, depois vem o 2 e sempre vou parar no 1, sempre vou parar no 1. Então, aqui nós temos o fatorial, que é o 6, então eu vou colocar o 6 aqui e vou diminuindo até chegar no 1. E o que eu faço com esses números? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu multiplico. Tem aqui eu multiplico, aqui eu multiplico, aqui eu multiplico. Então, eu vou multiplicar cada um desses números. Então, aqui vai ficar 2 vezes 1 vai dar 2, 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Vou fazer as multiplicações, e até lembrando da aula passada, tanto faz multiplicar esse com esse primeiro, ou multiplicar esse com esse, depois do resultado que der. É importante que todos aqui se multipliquem, tá joia? Nós vamos fazer isso. Então, importante que vocês tenham em mãos isso, né? Quando vocês estiverem assistindo, parem o vídeo, faz essas 3 anotações do que é anagrama, como esse é um exemplo, o que é permutação, essa troca, e o fatorial, que nós vamos trabalhar bastante hoje sobre ele, que ele tem a ver muito com a aula passada, não só por isso, tem muito a ver aí com a questão da combinação, tá bem? Mas só que agora nós vamos entrar no outro campo, né, no qual nós vamos estudar os anagramas. Então, vamos prestar atenção nesse item, ó. Quais e quantos anagramas diferentes podem ser formados com as letras? E aí eu separei, tá? Uma letra é Iná, I-N-A, e a outra Ana, tá bem? Então,
quais e quantos. Como que a gente faz? Então, vamos só lembrar. Aqui, eu já até comecei aqui uma espécie de uma árvore de possibilidades. Quem que eu vou colocar aqui? Então, no primeiro aqui já vem o I. Aqui vem a letra N. E aqui vem a letra A. Então, ó, se eu comecei aqui com I, quantas letras vão sobrar? Duas? Ó, vão sobrar duas letras. Quais são? N e A. Se eu começar com N, quais são as duas letras que vão sobrar? O I e o A. E se eu iniciar trocando aqui, começando com A, quais são as letras que vão sobrar? O I e a letra N. Ok? Vamos para mais um. São três, né? Por que são três? Tem uma, duas, três letras. Se eu já tenho o I, tenho o N, quem que vai faltar aqui para nós? O A. Se eu já tenho o I, o A, quem que vai faltar? O N. Esse raciocínio a gente tem que fazer com todos, tá bem? Então, tenho o N e o I, faltou o A. Eu tenho o N, o A, faltou quem aqui? O I. E aqui, por último, o A, o I, faltou quem aqui? O N. E, por último, a N, faltou o I. Por que a gente está fazendo isso? Ó, vou até fazer aqui para vocês verem, ó. Aqui nós vamos formar, gente, o que ele está pedindo no exercício. Quais são os anagramas? Então, olha só os anagramas. Um anagrama vai ser o I, olha, segue aqui, ó, o N e o A. Ó. Vou até fazer por cima aqui, ó, o N e o A. Esse é um anagrama. Então, vai ser I, N e A. O próximo, IAN. I, A e o N. Tá bem? Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui, ó, nós vamos trabalhar, né, todas as possibilidades que nós temos com a letra INA. Tá joia? Então, aqui, ó, repara, começou com a letra I, inverteu, começou com a letra N, inverteu, começou com a letra A e inverteu. A minha pergunta é, essas letras aqui, tem alguma são todas diferentes, INA, tá? Todas elas são diferentes. Mas será que sempre vai ser diferente? Então, vamos pensar agora com a letra da palavra Ana. Então, mesmo raciocínio. Vou pôr o N, o A aqui, depois o N e depois o A. Ok? Se eu já tenho o A, quem que vai faltar aqui para nós? O N e o A. Se eu já tenho o N, quem que vai faltar? O A e o A. Se eu já tenho o A, vai faltar quem? O N e o A. O mesmo raciocínio que nós tivemos lá na outra. Só que tem dois As aqui, tá? Tem o A, o N, então tem o A, o N, vai faltar quem aqui? O A. Aqui está faltando o N, aqui está faltando o A, aqui o A, aqui o A e, por último, o N. E se nós pensarmos no mesmo raciocínio que nós tivemos no exercício anterior, o que a gente vai fazer? Vamos encontrar os anagramas e vamos pensar aqui juntos um pouquinho. ANA, ANA, AAN, AAIN. Aqui, NAA, NAA, NAA de novo, NAA, ANA, ANA. E AAN, AAIN. A minha pergunta agora, presta bem atenção nisso, que eu vou fazer a seguinte pergunta. Tem algum, pegando a palavra ANA, tem algum ANA aqui? Tenho. Essa daqui repete com essa. Então, aqui, ó, a gente vai cancelar essa possibilidade aqui. Tá joia? Vamos pensar nessa. AAN. AAN. Então, essa daqui também cancela. Por quê, professor? Porque são iguais. Não faz sentido, né? Eu quero anagramas diferentes. Essas são iguais. Aí eu tenho NAA, NAA. Então, olha só o que acontece. Nas aulas passadas, na aula passada principalmente, a gente falava o seguinte. Ah, professor, quantas letras tem aqui? 3. Qual que é o fatorial de 3? É 3 vezes 2 vezes 1.
né? A gente pode até pensar daqui, ó, daqui sai 3, daqui sai 2, daqui sai 1. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6 possibilidades. Ok, olha 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas só que agora, se eu fizer esse mesmo raciocínio, que tem 3 letras e tem 6 possibilidades, não vão dar 6 possibilidades. Aqui, ó, aqui sim. Neste caso aqui, vão dar 6 possibilidades. E neste caso aqui, quantas possibilidades deu? 3. Por que que deu 3 possibilidades? Porque essas letras aqui se repetem. Então, como que eu vou saber? Então, olha aqui, ó, quais as possibilidades? São essas. E quantas possibilidades são essas? Então, professor, como que eu vou saber se vai dar certo ou não? E agora eu confundi um pouco. Então, vamos só prestar atenção nisso, ó. Olha só aqui, ó. Nós vamos trabalhar, né? Até voltar aqui um pouquinho. Nós vamos trabalhar com a letra, né? Com a palavra Ana. Quantas possibilidades tem? 3. E como que eu vou subtrair? Então, em primeiro lugar, né? Vamos por partes. Eu vou explicar para vocês algumas operações que nós vamos trabalhar aqui com o fatorial. Por quê? Porque ela é resolvida assim, gente, ó. Quantas possibilidades eu tenho? 1, 2, 3. Então, eu tenho aqui, ó, né? Eu vou colocar aqui, ó, 3 fatorial, porque no comecinho tem... E agora, olha aqui, olha a letra A. A letra A não se repete aqui e aqui. Quantas vezes a letra A vai repetir? 2. Olha lá. É uma divisão de fatorial. Nossa, como que faz isso? Vamos devagar. Tá bem? Vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês aqui nessas operações? Então, vamos por partes aí. Então, uma coisa muito importante que não está no caderno de vocês, não, eu reli o material, não está aí, né? Mas se vocês encontram isso em livros vestibulares, em cursinhos, em outros materiais, no caderno que o governo deu, nas apostilas, em outras coisas que tem operações com fatoriais. Quais são as operações? Soma, é uma operação, subtração, multiplicação e depois a gente vai ver a divisão, tá bem? Primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte, 5, está escrito aqui, ó, 5 fatorial mais 3 fatorial, gente, já falo de cara, é diferente de fazer 5 mais 3. Tá bem? Ah, professor, só porque tem um símbolo aqui, só porque tem um símbolo. Esse símbolo, para nós aqui, ó, é o fatorial. E quanto que vale 5 fatorial? Olha aqui quanto que vale 5 fatorial. 120. Quanto que vale 3 fatorial? Vale 6. Então, eu não posso falar que 120 é igual... 120 mais 6 é igual a 5 mais 3. Então, vamos lá. Vamos entender isso passo a passo. Caso A, eu tenho 5 fatorial. Quanto que é 5 fatorial? Eu vou olhar aqui na tabela. Aí, se eu não sei a tabela, professor, eu faço a tabela. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2 vezes 1, 6. 4 vezes 3 dá 12. Vezes 2 dá 24. Assim, até aqui, ó, 4 fatorial deu 24. 24 vezes 5, 120. Tá bem? Ou se quiser, ó, faz aqui, ó, 5 vezes 4, muitos alunos fazem. 5 vezes 4, 20, ó. Ó, até dá a dica aqui, ó. 20. E aqui 3 vezes 2, 6. Quanto que é 20 vezes 6, 120, tá? Ou tanto faz vocês multiplicarem aqui, tá bem? Então, vamos lá. 5 fatorial é 120. Mais 3 fatorial vale a 6. Quanto que é 120 mais 6? Vai dar 126. Obviamente, é diferente de 5 mais 3. Tá? Gente, é só repetindo. Isso não tem no material. Esse daqui é um plus que é importante para nós entendermos vários outros exercícios, tá bem? 5 menos 3, o mesmo raciocínio. Galera, o que eu faço no 5 menos 3? Eu venho aqui, fatorial de 5 é 120, menos o fatorial de 3, que é 6. Quanto que vai dar aqui? Vai dar 114, tá? E agora, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai fazer o seguinte, quanto que é o fatorial de 5? Ele é 120 vezes o fatorial de 3. Quanto que é o fatorial de 3? 6. Se eu não souber disso, num concurso, numa prova, eu preciso
fazer esse cálculo. E aí eu faço 120 vezes 6, que vai dar 0, 6 vezes 12, 6 e 1, 7, que vai dar 720. Então, ó, eu posso somar, eu posso subtrair, eu posso multiplicar. E está faltando uma operação, tá bem? A operação da divisão. Eu vou mostrar para vocês 3 modos diferentes que a gente faz essa divisão, tá joia? E aí vocês escolhem aí, quando vocês estiverem estudando, façam a anotação, você escolhe o que é melhor para vocês. O primeiro deles é pensar no seguinte, ó. Eu vou pensar aqui no 5 e no 3 fatorial, ok? E vou fazer o seguinte, ó. 5 fatorial, ó, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vou fazer isso. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Olha lá. E quanto que é o 3 fatorial, professor? 3 fatorial que está aqui é 3 vezes 2 vezes 1. E agora, quanto que vai dar essa conta? Então, o que nós vamos lembrá-los? Lembrar o seguinte, quando eu tenho multiplicação no numerador e no denominador, ou seja, no número de cima e no número de baixo, eu posso fazer a simplificação. O que é simplificar? Cancelar este 1 com este 1, este 2 com este 2, este 3 com este 3, né? Ou seja, aqui vai dar 3 dividido por 3, tudo vai dar 1, 2 por 2 vai dar 1 e 1 por 1. Ou seja, sobrou só esses dois números. O que eu faço com o 5 e o 4? Eu continuo multiplicando. 5 vezes 4 dá 20. Então, esse daqui, só para vocês entenderem, é um dos modos de nós fazermos a divisão, ok? Vamos lá. De novo, eu pego 5 com outro jeito. E aqui o 3 fatorial. E agora eu vou seguir mais ou menos o que eu fiz lá nos exercícios, nos exercícios passados. O que eu fiz? Quanto que é o 5 fatorial? Professor, 120. Quanto que é o 3 fatorial? É 6. Quanto que vai ser, então, se eu dividir 120 dividido por 6? Né? Vai dar 2 vezes, né? E aí vai dar 20. Mesmo raciocínio do outro exercício como resposta. Tá bem? Posso fazer isso também. Pego o 5 fatorial, olho na tabela, dá 120, pego o 3 fatorial, olho na tabela e faço aqui a conta. Né? Divido lá e faço a conta. Agora, em muitos livros que eu vou fazer para vocês aqui é uma simplificação. Olha bem, ó, presta bem atenção nisso. Ó. De novo, 5 fatorial e 3 fatorial. Eu uso bastante isso, tá? Mas por isso, não só por isso que eu vou explicar, porque muitos livros também utilizam este raciocínio aqui que eu vou fazer, somente os cursinhos, tá? 5 fatorial. Eu tenho 3 fatorial. O 5 fatorial, eu vou fazer 5 fatorial, 4 fatorial e vou parar na onde? No 3 fatorial. Por quê, professor? Porque 3, 2, 1, ó, repara que até aqui ó, ele vai ser cancelado. Então, eu vou parar no 3 fatorial. Por que eu vou parar no 3 fatorial? Porque o de baixo também é 3 fatorial. Então, o que eu vou fazer? Vou simplificar este com este. Tá? Então, eu vou reduzir um pouquinho aquilo. Eu não vou ficar fazendo 3, 2, 1. 3, 2, 1. Por que eu não vou fazer? Porque repara que aqui ele vai ser cancelado. Tá bem? E aqui, 5 vezes 4, quanto que vai dar? 5 vezes 4 vai dar 20. Então, dos 3 modos, a gente pode resolver. Vou explicar bem rapidinho. Pego 5, 5, 4, 3, 2, 1, 3 fatorial, faço as simplificações, vai dar o resultado. 5 fatorial, eu olho na tabela, 3 fatorial eu olho e faço a divisão aqui. 5 fatorial, primeiro olho de baixo. 5, eu vou até o 3, foi isso que eu fiz. Simplifiquei esses dois. Por que eu posso simplificar, professor? Porque o 3 vai ser 3, 2, 1, né? E aqui vai ficar 3, 2, 1. E tudo isso vai ser simplificado com tudo isso, tá bem? Então, é por isso. Então, se nós voltarmos aqui no nosso exercício, né? Falando aqui da Ana, olha só o que vai acontecer. Qual é o fatorial de 3? 3, vou fazer esse passo aqui, 2 e 1. Qual é o fatorial de 2? 2 vezes 1.
E olha só, ó, cancela este 1 com este 1, o 2 com esse 2, quem que sobrou, gente? 3. Qual que é a resposta? 3. Mas nós vamos fazer alguns exercícios agora para a gente entender isso melhor, tá bem? Olha bem, qual é o total de anagrama das palavras a seguir? Então, uma dica, primeira dica, não é só pegar e contar as letras lá. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu venho aqui, fazer bonitinho aqui. Venho aqui e coloco 5. Ok? Tem alguma letra que se repete? Tem. Quem? A letra R. Quantas vezes? 2. Olha lá. E como que eu resolvo isso? Do mesmo jeito que nós vimos no exercício passado. Eu vou lá, pego 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse aqui eu vou até aqui, tá? E aqui eu faço 2 vezes 1. O que eu faço agora, professor? Eu simplifico, ok? Eu venho aqui, ó, simplifico esse 2 com esse 2, este 1 com este 1. E o que eu faço com esses três números? Eu multiplico eles. 5 vezes 4 vai dar 20. Vezes 3, 60. Então, eu venho aqui e coloco 60. Ok? Então, vamos para o outro exercício. Esse aqui é a atividade 13 de vocês aí. Tá? Mesmo raciocínio. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem alguma letra que se repete? Tem. Ó. A letra O repete 2 vezes. Repetiu 2 vezes, coloquei aqui. Ah, professor, e se eu repetisse 3 vezes? Colocava o 3 aqui. Tá bem? Então, vamos lá. Mesmo raciocínio, ó. Nem vamos fazer o cálculo. Ele dá 60. Tá bem? Repete e faz os cálculos. Olha aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só que interessante essa. Ó. Aqui, nós temos 5 fatorial. Ok? Agora, presta muita atenção nessa. Ó. A letra O repete. Ó. Esse 2 fatorial é da letra O. Professor, mas a letra R também, ó. A letra R também se repete. Vamos colocar aqui. Então, presta bem atenção. Esse 2 fatorial aqui, esse primeiro, é da letra O. Esse outro fatorial aqui é da letra R. Nossa, professor, como que fica tudo isso? Vamos lá. Vamos abrir todas essas informações aí para a gente ver como que a gente faz isso. Ó. 5, mesmo raciocínio, né? Então, a gente pega o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Ok? E aqui, vou pegar o fatorial de 2. Qual que é o fatorial de 2? 2 vezes 1. Que é esse cara aqui. Agora, deste daqui vai ser, tudo é vezes, tá? 2 vezes 1. E agora, professor, o que eu faço? Vamos simplificar, não é isso? O que a gente pode simplificar? Ó, este 1 com este 1, o 2 com o 2, o 1 não vai fazer diferença, só que aqui, ó, 4 dividido por 2, ó. 4 dividido por 2 vai sobrar quanto aqui? 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. E aí, quem que vai sobrar? O 5, o 2 e o 3. E o que eu faço? Multiplico esses números aí, né? Então, aqui, ó, vai multiplicar o quê? Esse vezes esse, né? 5 vezes 2, que vai dar 10, vezes 3, né? Que é esse 3 aqui. E aí, a gente faz o seguinte. 5 vezes 2 vai dar... 5 vezes 2 vai dar... Vamos lá. 5 vezes 2 vai dar 10. 10 vezes 3 dá 30. Né? Que eu ia fazer passo a passo aí. Então, vamos lá. 5 vezes 2 que deu aqui, ó, vai dar 10. E 10 vezes 3 que vai dar 30. Tá bem? Então, ó, repara como que está sendo feita a organização disso. Isso, gente, resolve muitos exercícios. Se você estiver prestando bem atenção, vou fazer um vestibular, vocês vão passar na frente de um monte de gente que não faz ideia que esse símbolo significa. Tá bem? Então, vamos lá. Olha a Ana aqui, a Ana apareceu de novo. Né? Vamos lembrar como que nós fizemos. Nós temos 3, 1, 2, 3. Olha, isso daqui é o exercício 14, tá? E aqui nós repetimos 2 vezes, ó, 2 vezes. E aí, a gente vai fazer o que aqui? A gente vai pegar o 3 vezes 2 vezes 1
e aqui eu tenho 2 vezes 1. E aí, o que eu faço com esses dois, professor? Mesmo raciocínio. Eu vou lá, pego esse 2 e simplifico com esse 2, este 1 com este 1, e aqui vai resultar em 3. Então, eu resulto lá em 3. Mesmo raciocínio eu faço aqui, vou só montar essa para vocês, 1, 2, 3, 4. E aqui, quantas letras se repete? 2, eu vou deixar para vocês fazer, tá? Mas é tranquilo. Só que olha que interessante essa, mesmo raciocínio das outras. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu venho aqui, ó, meio tortinho, vamos lá. Eu venho aqui e coloco 6 fatorial. E, professor, tem a letra 1, 2, 3. O que eu faço aqui? Coloco 3. E como que eu resolvo? Mesmo raciocínio das anteriores. Coloco 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Beleza? E qual que eu coloco aqui embaixo? 3 fatorial. Eu poderia colocar 3 vezes 2 vezes 1. Poderia. Mas nós vamos parar aqui. E o que eu faço agora? Eu venho aqui, né? E simplifico. Quem? O 3 com 3. O que eu faço? E vou multiplicar esses valores aqui. Portanto, aqui ó, vai dar 6. Aqui vai dar 20 vezes 6, que vai dar o quanto? 120. Poderia multiplicar de outro jeito. 5 vezes 4, 6 vezes 5, 30, tá? E assim por diante. Então, isso aqui vai dar 120. Então, repara, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. Quantas letras se repete? 1, 2, 3. Está aqui. Aqui são 2 letras. Está aqui, aqui são 2 letras. Está aqui. Professor, se tiver a palavra, por exemplo, amor. Só voltando, tá, gente? Amor, né? Tem alguma letra que se repete? Não. O que eu faço, então, professor? Aqui tem quantas letras? 4. Qual é o fatorial de 4? Eu vou fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá bem? E vou fazer a conta, que vai dar aqui o nosso 24. Mas não se repete, não. Então, não tem que fazer nenhuma divisão. E se tivesse uma palavra, por exemplo, né, vou inventar aqui, né, amora, mudou um pouquinho. Aí sim, ó, eu tenho 2 letras que se repetem, eu tenho 5 letras no total, então aqui vão ser 5, e 2 letras vão ser 2, e vou fazer conforme nós estávamos falando lá no anterior. Tá bem? Então, é isso que nós estamos aí fazendo. Então, vamos pensar agora no seguinte. Exercício 15, né? Tá vendo que eu estou dando uma acelerada aí, mas é importante. Exercício 15. Nesse exercício, nós vamos fazer o seguinte, ó. 5 pessoas, sendo 2 meninas e 2 meninos. E 3 meninos, desculpa. Quantas filas diferentes podem ser formadas no caso de ser considerada individualidade das pessoas? Ou seja, tanto faz meninos quanto meninas. Se tanto faz, são quantas pessoas? 5. Eu vou lá e vou fazer o fatorial de 5. Então, a leitura é bem importante. Então, ó, de novo, ser considerada a individualidade das pessoas. Então, são 5 pessoas, não quero nem saber se é do gênero masculino ou do feminino, são 3 meninos e 2 meninos. A gente faz aqui. Como que a gente faz? 5 fatorial. O mesmo raciocínio que nós tivemos no exercício anterior. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá ok? 5 vezes 4, 20 vezes, ó, né? E aqui a gente faz 20 vezes 6, que vai dar o nosso 120. Ou seja, de quantos modos diferentes essas 5 pessoas podem ficar na fila? A gente pode fazer essas pessoas de 120 modos diferentes. Ok? Agora, aí o item B está perguntando o seguinte, ó. Ser considerado apenas o sexo das pessoas. Agora, eu não posso pensar nisso, né? Então, como que eu vou montar aqui, professor? Eu vou montar o seguinte, ó. Olha só. Eu vou pensar no sexo das pessoas e eu vou ter que analisar o seguinte. Quantas pessoas tem aqui? 5. Então, eu vou fazer o quê? Fatorial de 5. Quantas tem do gênero feminino aqui? 2.
Quantos tem do gênero masculino? 3. E isso é a nossa operação. Então, ser considerado apenas o sexo das pessoas. Se eu tenho 5 pessoas, 5 fatorial, aqui meninas e meninos. Como que a gente resolve isso? Mesmo raciocínio dos exercícios anteriores. 5 vezes 4 vezes 3, vou fazer até o fim aqui, 2 vezes 1. 2 fatorial, 2 vezes 1. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Repetindo, 5 fatorial, 2 fatorial e 3 fatoriais. Tá ok? E agora, professor? Mesmo raciocínio. Vamos simplificar. Por que eu posso? Porque é uma multiplicação e está tudo na mesma divisão aqui. Vou dividir 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3. E agora aqui, mesmo raciocínio. Eu vou dividir este por este. 4 dividido por 2 vão dar 2. O que sobra aqui? O 5 e o 2. Aqui embaixo, 1. 1 dividido por isso vai dar isso mesmo. Portanto, o que vai acontecer? Eu tenho 5 vezes 2, eu tenho 10, o quê? Possibilidades dessa troca, né, com 5 pessoas, sendo 2 meninas e 3 meninos. Tá ok? Essa é a questão número 15 aí para nós. Tá joia? Então, tem alguma dúvida, vocês param e me pergunte, tá bem? E aí a gente já está terminando. Só que esse exercício, presta bastante atenção nele, que tem várias informações muito importantes aqui para a gente conversar. Olha lá, 3 livros de geografia. Então, quantos livros tem? Ó, então, repara só numa questão, olhando aqui para a leitura, tá vendo? Ele não colocou o número 3, escreveu por extenso. Então, aqui, ó, nós temos 3, vou até colocar em cima do livro de geografia aqui, ó, nós temos 3 diferentes, e 3 livros de história. História eu tenho 3 também. Né? Sobre então, são diferentes colocados sobre um outro, de modo que forma uma pilha de livros. Então, tem uma pilha de livros com 3 livros de geografia e 3 livros de história. Certo? Não, agora, olha a letra A. Não importa a matéria, ou história, ou geografia, não importa. Se sim, os livros, no caso, são todos diferentes. Ele já está falando que os livros podem ser diferentes. Então, quantos livros eu tenho de geografia? 3. Quantos livros de história eu tenho? 3. Eu tenho um total de quantos livros diferentes? 6. O que eu vou fazer para que eu troque de posição em todos eles? Isso, muito bem. Vou fazer o fatorial. Vamos lá, professor, de novo. Então, vamos lá, vamos entender o raciocínio. São 3 livros de história, 3 livros de geografia. Não importa a letra A, não importa a matéria, e sim os livros. No caso, são todos diferentes. Então, não importa se é história ou geografia, de quantos modos diferentes esses livros eu posso ir colocando, né, tirando primeiro, colocando embaixo, né, trocando essas posições. Né? Eu vou ter que fazer o fatorial de 6. Quanto que é o fatorial de 6, professor? Mesmo raciocínio. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá ok? E aí, quanto que vai ser o fatorial de... Né? Se até aqui, ó, a gente sabe, fizemos alguns exercícios, que é 120, basta nós multiplicarmos por 6, né? E se eu multiplicar por 6, vai dar o nosso 720. Como assim? Então, vamos entender agora a resposta, vamos entender agora o problema. Não importa a matéria, sim os livros. No caso, são todos os livros diferentes. Quantas combinações é possível? 720 combinações é possível, trocando os 6 livros de posição. Né? E aí a gente vai dar um nome, vai dar um número, geografia ABC, por exemplo, história ABC, e vão trocando de posições de primeiro, e aí vai ficar uma hora em geografia, outra história, e assim por diante. Vão dar 720 combinações. Agora, olha aqui, ó. A diferença entre os livros não foi levada em conta, mas apenas o fato que eles são de 2 disciplinas diferentes. Então, olha como que nós vamos montar essa. Ó. Vamos entender esse raciocínio. Ó. Eu tenho 6 possibilidades, fatorial de 6. E aí, ó, a diferença entre os livros não importa. Não importa se não tem mais geografia ou mais história, né? Mas o fato que eles são de 2 disciplinas diferentes. Isso é importante.
Os livros de geografia, recomendo-se não misturar com os livros de história, são livros diferentes. Quantos livros de geografia tem? 3. Quantos livros de história tem? 3. Olha lá. E é isso que nós vamos resolver o nosso fatorial agora. Eu tenho 6 possibilidades, no qual eu tenho 3, esse 3 representa os livros de geografia, esse 3 representa o livro de história. Beleza, gente? Olha lá como que vai ficar isso. Então, a gente vai lá e faz o que aqui? Faço 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. Perfeito. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Esse daqui, tá? Tá aqui. Agora, vezes 3 fatorial de novo. 3 vezes 2 vezes 1. Ah, professor, poderia parar no 3 fatorial? Pode. A simplificação, eu expliquei os 3 modos e vocês decidem qual que é o modo mais fácil para que vocês façam. Tá bem? Vamos lá. 1 dividido por 1, acompanha aí. 2 dividido por 2, 3 dividido por 3, e agora aqui, ó. Este 2, 3 vezes 2, ó, 3 vezes 2, vai dar quanto? 6. Como assim, ó? 3 vezes 2 não dá 6? Eu estou simplificando com 6. Poderia cancelar esse daqui com esse, sobrar 2, simplificar com esse? Posso também, não tem nenhum problema. É a questão da multiplicação. Ah, professor, eu poderia multiplicar tudo isso, dividir os 2? Também pode. Fiquem à vontade em relação a isso. Eu gosto de simplificar, principalmente porque muitos exercícios de vestibular, de concurso, né, eles pedem a resposta simplificada. O que sobrou aqui embaixo? 1. Se eu dividir isso daqui por 1, vai dar isso mesmo, né? E os números, quem que sobrou? O 5 e o 4. 5 vezes 4, 20. E aí, o que nós temos aqui? Então, a diferença entre os livros não foi levada em conta, mas nós temos 20 possibilidades diferentes de colocar os livros aí, e principalmente entendendo que eu tenho que pensar nos livros de geografia e história em relação a montar tudo isso. Tá joia? E aí nós vamos encerrar com esse exercício, né? Fizemos hoje um conceito muito importante aqui de permutação, fizemos aqui 2 ou 3 aplicações dela, e o mecanismo, né, principalmente foi os trabalhos que nós fizemos aí sobre fatorial. Tá joia? Não esqueçam, né, de fazer o comentário de vocês, né, de tiver dúvida, me manda essas dúvidas, ou mesmo pelo WhatsApp, ou mesmo nos comentários aqui, né, não esqueçam de vocês também, né, fazer a inscrição no nosso site.